vou compartilhar com vocês o que acredito ser a maior descoberta arqueológica de todos os tempos: os manuscritos do Mar Morto. Pela primeira vez na história da arqueologia, a inteligência artificial reconstruiu com sucesso um manuscrito do Mar Morto, carbonizado sem sequer tocar no artefato original, utilizando o escaneamento ultrafino por raios X e algoritmos de desdobramento virtual. O pergaminho atravessou camada após camada de carbono para recuperar vestígios de tinta há muito considerados perdidos. No entanto, a mensagem contida nele surpreendeu a todos. O verdadeiro espanto não residia nas palavras em si, mas na estranha perfeição dos espaços em branco, invisíveis que atravessavam o pergaminho. Espaços que correspondiam aos manuscritos medievais com uma precisão perturbadora. Então, o que poderia ter levado os escribas da antiguidade a repetir essas lacunas invisíveis no pergaminho com tamanho cuidado extraordinário? Vamos buscar a resposta. É absoluta limitação física. Em um dia de maio de 1970, em Ain Gedi, um oásis exuberante às margens do Mar Morto, uma equipe de escavação abriu a arca sagrada de uma sinagoga que data do final do período romano. Dentro daquele nicho sagrado na parede, eles deveriam ter encontrado preciosos rolos da Torá, mas o que os aguardava não era uma biblioteca de escrituras cuidadosamente preservada. Em vez disso, descobriram várias massas enegrecidas, esmagadas e polidas pelo fogo. Não eram mais pergaminho. Eles haviam se transformado em carvão. Os primeiros relatos descreveram a consternação da equipe ao perceber que o legado escrito mais sagrado dessa comunidade parecia ter sido destruído de forma irrecuperável. O problema não era simplesmente que os pergaminhos tivessem queimado. O calor do incêndio que ocorreu por volta do século VI havia causado algo ainda pior. A gelatina dentro da pele do animal derreteu, fundindo as camadas separadas de pergaminho em uma única massa sólida, permanentemente unidas. Essa era uma limitação física absoluta. Um pergaminho comum é feito de superfícies distintas, enroladas em sequência, mas esse objeto havia perdido completamente essa natureza. Não era mais uma coleção de camadas. Tinha se tornado um único monólito de carbono. Os conservadores da época foram obrigados a encarar uma verdade brutal. Nenhum método mecânico conseguia separar aquelas camadas. Qualquer tentativa de abrir a superfície desencadearia uma reação em cadeia, estilhaçando as camadas mais frágeis abaixo e reduzindo toda a relíquia a um monte de pó irreconhecível. A única opção que lhes restava era não fazer nada. O maior fragmento carbonizado foi cuidadosamente envolto, colocado nos arquivos da Autoridade de Antiguidades de Israel e praticamente esquecido por mais de 4 décadas. Não era mais visto como um texto que ainda continha informações, mas simplesmente como um artefato trágico, uma testemunha física de uma perda irreparável. Para toda uma geração de arqueólogos, o caso estava encerrado. O conhecimento ali contido fora condenado por sua própria forma material, aprisionado em uma prisão de carbono sem saída. A escavação digital. Foi somente no início do século XXI que uma equipe de cientistas da Universidade de Kentucky, liderada pelo professor Brent Seals, começou a abordar o problema de um ângulo completamente diferente. Eles fizeram uma pergunta fundamental: se o objeto não pudesse ser tocado, seria possível vê-lo através dele? A resposta não veio da arqueologia tradicional, mas da física médica. O primeiro passo nessa escavação digital foi o uso de uma tecnologia conhecida como microtomografia computadorizada de raios-x. Em essência, trata-se de um tomógrafo computadorizado de altíssima resolução, frequentemente usado em laboratórios de materiais, capaz de capturar milhares de cortes de raios X de um objeto a partir de todos os ângulos. O resultado não foi uma imagem plana, mas um imenso bloco tridimensional de dados. Pela primeira vez foi possível mapear com precisão a densidade de cada minúsculo ponto de matéria conhecido como voxel dentro da massa carbonizada. Os cientistas possuíam um modelo virtual perfeito da própria destruição, o que lhes permitiu girá-lo, cortá-lo e observar seu interior sem causar qualquer dano físico. Mas esse mapa revelava apenas a forma interna. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como essas camadas fortemente comprimidas e distorcidas poderiam ser achatadas dentro desse espaço virtual? Foi aqui que a inteligência artificial assumiu seu papel central. Seals e sua equipe desenvolveram uma série de algoritmos complexos em um processo que chamaram de desdobramento virtual. O importante aqui é que a IA não estava lendo nada nessa fase. Sua primeira tarefa foi a segmentação. O sistema analisou os dados 3D buscando até mesmo as menores variações de densidade
para identificar os limites tênues entre as camadas de pergaminho que outrora existiram. Como um geólogo rastreando veios rochosos sob a terra, a IA mapeou cuidadosamente a superfície virtual de cada camada enrolada, reconstruindo sua forma distorcida no espaço tridimensional. Após a identificação da superfície de uma camada virtual, a IA passou para sua segunda tarefa, buscar tinta. A tinta usada em textos antigos da Judéia frequentemente continha compostos metálicos, especialmente ferro. Esses metais são mais densos e absorvem mais raios-x do que o pergaminho à base de carbono. A IA foi treinada para inspecionar a superfície virtual que acabara de criar e detectar voxels com densidade excepcionalmente alta. Esses pontos mais brilhantes na digitalização eram os vestígios fantasmagóricos da tinta de escrita. A IA não via letras apenas um padrão de pontos densos. Na etapa final, o algoritmo achatou matematicamente essa superfície distorcida e projetou os vestígios de tinta sobre ela. Todo o processo não foi uma interpretação, foi uma reconstrução física fria e exata. O que apareceu na tela foi uma cópia digital perfeita de uma realidade física destruída há muito tempo. Uma página que permaneceu invisível aos olhos humanos por quase 1500 anos. A precisão do espaço vazio após muitos meses de processamento de dados revelou a primeira imagem do interior do pergaminho de Ein Gedi. Exatamente como os estudiosos haviam previsto, as letras hebraicas antigas apareceram com notável clareza. O texto foi identificado como os 2 primeiros capítulos de Levítico, o terceiro livro da Bíblia hebraica, e como prova do cuidado dos antigos escribas, seu conteúdo correspondia exatamente ao texto massorético palavra por palavra. A forma padrão da Bíblia hebraica foi estabelecida séculos depois, no período medieval. Naquele primeiro momento, os pesquisadores sentiram um alívio enorme. A tecnologia tinha funcionado. O texto tinha sido recuperado. Este poderia ter sido um final feliz. Uma história de perseverança humana superando a destruição do tempo. Os primeiros relatos focaram na correspondência de conteúdo, elogiando-a como prova da continuidade da tradição judaica. Parecia que o maior mistério já havia sido resolvido, mas à medida que os especialistas começaram a examinar a estrutura mais profunda do texto reconstruído, uma sensação de desconforto começou a surgir. Sua perfeição não era apenas admirável, mas também parecia estranhamente artificial. Como poderiam confiar no que um algoritmo lhes dizia? Então eles testaram. Nas seções do pergaminho que a IA havia reconstruído claramente, compararam cada letra com o texto padrão. O resultado foi uma correspondência perfeita. Em seguida, passaram para as seções danificadas. A IA propôs a seguinte conclusão, com base nos vestígios de tinta restantes, e na estrutura da frase havia 99% de probabilidade de que o caractere faltante fosse um aleph. Especialistas em escrita antiga verificaram o resultado usando métodos tradicionais e confirmaram a conclusão da IA. Repetidamente, o sistema comprovou sua precisão surpreendente. A máquina havia conquistado sua credibilidade, e foi justamente por causa dessa confiança que a descoberta seguinte se tornou tão chocante. O foco da investigação mudou do conteúdo escrito para a estrutura física do próprio texto. Nossa atenção agora se volta para a reconstrução em alta resolução produzida por IA. As letras estão dispostas com perfeita ordem, mas o que importa ainda mais está entre elas. São os espaços em branco, os silêncios físicos deixados para separar as passagens. Nas tradições de cópia manuscrita, esse espaçamento geralmente é um recurso artístico ou prático. Isso pode variar de acordo com a habilidade do escriba, a qualidade do pergaminho,
ou até mesmo a escola em que ele foi formado. É uma variável humana. O espaço vazio é ruído, um subproduto inevitável do trabalho manual. Mas graças à precisão comprovada da IA, os pesquisadores conseguiram pela primeira vez medir esses espaços invisíveis com total confiança. E foi nesse momento que uma verdade inexplicável emergiu. As letras não só foram copiadas com uma precisão física quase perfeita, como até mesmo os espaços em branco, sem qualquer tinta, correspondiam a manuscritos padrão, copiados à mão mais de 800 anos depois, tanto em posição quanto em tamanho. O que isso significa? Em paleografia, os especialistas se baseiam em pequenas diferenças nas características individuais da caligrafia de um escriba para determinar a data, a origem, e às vezes até mesmo a identidade do escriba. A variação é a impressão digital da história. Mas o pergaminho de Ein-Gedi parece não apresentar praticamente nenhuma impressão digital. Sua rígida consistência, mesmo em detalhes aparentemente insignificantes, como o espaçamento entre as passagens, sugere um nível de controle muito além do que a cópia manual deveria alcançar. Este é o ponto crucial de toda a investigação. A perfeição das letras, por mais surpreendente que seja, ainda pode ser explicada por uma rigorosa tradição de cópia e pela extraordinária disciplina dos escribas. Mas a replicação perfeita do espaço físico vazio ao longo de 8 séculos é algo próximo do absurdo. Um escriba pode se lembrar de uma palavra, mas como poderiam gerações de escribas diferentes, vivendo em lugares diferentes, se lembrar e reproduzir a posição exata de uma ausência até o milímetro? Isso sugere que o espaço em branco não era a ausência de informação, era a própria informação, um dado físico regido com rígida precisão. Este pergaminho tratava o ruído como parte do sinal. Naquele instante, a crença inicial de que o mistério residia nas palavras escritas desmoronou completamente. O verdadeiro mistério estava em algum lugar onde ninguém esperava encontrá-lo. No silêncio cuidadosamente calculado entre as palavras, no espécime anômalo. Para entendermos o quão incomum é o manuscrito de Ein-Gedi, precisamos situá-lo no contexto mais amplo das maiores descobertas da região. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran. Esses pergaminhos, de data ligeiramente anterior, revelaram um mundo textual vívido e por vezes caótico. Quando algoritmos modernos de IA são aplicados aos pergaminhos de Qumran, eles produzem um mapa detalhado da intervenção humana. A IA detecta mudanças sutis na pressão da tinta, revelando momentos em que um escriba fez uma pausa ou hesitou. Ela identifica pequenas variações no formato da mesma letra, expondo a marca de vários escribas trabalhando no mesmo texto. A ferramenta identifica trechos com estruturas gramaticais incomuns, sugerindo camadas de revisão e edição ao longo de gerações. Dessa forma, a IA confirma o que os estudiosos já sabiam há muito tempo: esses eram textos vivos carregando as marcas da evolução. A inteligência artificial fez isso por meio de um campo conhecido como estilometria, a medição do estilo de escrita. Ao coanalisar milhares de variáveis, desde a curvatura do traço de uma caneta até o espaçamento médio entre palavras e a frequência de certas frases recorrentes. A IA consegue construir o que se conhece como um perfil estilométrico para cada escriba. Nos manuscritos do Mar Morto de Qumran, revela um padrão complexo de perfis sobrepostos, evidência inegável de colaboração, debate e mudança ao longo do tempo. É o DNA de um texto ainda em processo de formação, repleto de mutações e diversidade genética. Essa diversidade não se limita apenas a erros de cópia. Estudiosos encontraram diferentes versões do mesmo livro, com passagens reorganizadas, palavras alteradas, e até mesmo acréscimos ausentes do texto bíblico padrão. O mundo textual de Qumran era um ecossistema complexo, onde múltiplas tradições se sobrepunham e competiam, e é precisamente essa aparente desordem que torna os pergaminhos tão valiosos, pois nos permite vislumbrar o processo humano de formação de um cânone. Agora compare com a imagem reconstruída do pergaminho de Ein-Gedi. O contraste é quase chocante. Quando o mesmo algoritmo de IA analisa o pergaminho de Ein-Gedi, ela retorna resultado praticamente vazio. O nível estatístico de variação nas formas das letras é quase zero. Seu perfil estilométrico é perturbadoramente pleno, como se tivesse sido escrito por uma única entidade que nunca se cansou e nunca alterou seu estilo. Não há evidência de correção, nem sinal de múltiplos escribas. Sua superfície virtual é completamente limpa e estéril. Não apresenta nenhuma das marcas físicas de um processo de cópia manual humana.
Parece mais uma impressão do que um manuscrito. Esse contraste nos força a confrontar uma possibilidade profundamente perturbadora. E se tivermos interpretado mal toda a história, os estudiosos há muito presumem que a diversidade de Qumran era típica daquele período. Mas a perfeição do pergaminho de Ain-Gedi sugere o contrário. Talvez Qumran não fosse uma biblioteca representativa, mas sim uma espécie de cemitério textual, um local onde versões não padronizadas eram armazenadas, variantes descartadas de uma linha de transmissão extremamente rígida e ortodoxa. Talvez o caos que vemos em Qumran não seja evidência de liberdade criativa, mas sim de um processo implacável de purificação ocorrendo em outro lugar. Um processo do qual o pergaminho de Ain-Gedi pode ser o produto final. Sua existência levanta uma questão perturbadora. Será que a imagem de um mundo textual caótico pintada por Qumran é apenas parte da história? Será que existiu ao lado dessa tradição orgânica e flexível uma tradição completamente diferente? Uma tradição inorgânica absoluta e silenciosa que operava com uma precisão quase não humana. Se assim for, de onde veio essa tradição? Quem a criou? E quem impôs suas regras com tamanha disciplina férrea? Essa comparação realizada pela mesma ferramenta objetiva de IA aponta para uma verdade crucial: o pergaminho de Ain-Gedi não foi produto da mesma tradição. Parece emergir de uma filosofia da informação completamente diferente. Em termos físicos, trata-se de um espécime anômalo, algo que obedece a um sistema de regras que não permite sequer o menor desvio. Não estamos mais simplesmente diante de dois textos antigos. Estamos diante de evidências físicas de dois sistemas fundamentalmente diferentes de armazenamento de informações. Um orgânico no qual os humanos interagem com o texto, e um inorgânico no qual a informação existe em estado absoluto. E a origem desse segundo sistema permanece uma questão que a arqueologia tradicional não consegue responder. Um modelo imutável. Nossa investigação começou com uma pergunta simples: o que a IA poderia ler de uma massa morta de carvão? Mas ela nos levou a uma questão muito mais profunda e perturbadora. O que obrigou os antigos escribas a reproduzir ao milímetro os espaços em branco invisíveis na superfície do pergaminho de Ain-Gedi. Vimos que esse alinhamento não pode ser explicado de forma convincente apenas pela tradição ou pela habilidade humana. A precisão física nesse nível exige outro tipo de controle, um que seja quase absoluto. Isso nos leva a considerar outra possibilidade. Se tanto as letras quanto os espaços em branco estivessem fixados em um modelo físico imutável, talvez tivéssemos compreendido mal a função básica desse objeto. Talvez não fosse simplesmente um texto criado para a leitura humana. Talvez fosse algo completamente diferente. Um projeto físico. Uma estrutura de informação cuja integridade dependia da replicação exata de cada componente, incluindo a posição de cada partícula de tinta, e até mesmo os locais onde a tinta estava ausente, como um circuito genético. Nesse cenário, até a menor alteração poderia comprometer toda a estrutura. Os escribas não eram autores nem editores. Eram instrumentos de reprodução, executando um protocolo rigoroso que talvez nem compreendessem completamente. Não estavam simplesmente copiando uma história. Elas estavam reproduzindo um objeto, preservando uma estrutura. Talvez tenha sido necessária uma inteligência não humana, um algoritmo preocupado apenas com padrões e dados, para reconhecer que esse antigo sistema de informação também parece ter sido projetado para remover o elemento humano, a própria ferramenta que usamos para investigar o passado. E sem emoção e sem preconceitos. Talvez a única coisa capaz de reconhecer um padrão que parece ter sido criado por uma lógica semelhante. Considere as implicações disso. Se tal modelo realmente existisse, significaria que o mundo antigo fez um esforço consciente e sistemático para criar um canal de transmissão com fidelidade absoluta, imune à interpretação e ao erro humanos. Qual era o propósito de um canal como esse? Que tipo de informação ele transportava que exigia um nível tão extremo de proteção? Sua existência desafia uma de nossas premissas mais básicas, a de que a história é sempre um processo de mudança e adaptação. Em vez disso, sugere a existência de uma constante e uma âncora imutável situada dentro do fluxo caótico do tempo. A verdadeira mensagem que desafia as expectativas no pergaminho de Ain-Gedi, portanto, não reside no conteúdo de Levítico. A resposta reside na existência física do próprio pergaminho. Evidência de um antigo sistema de cópia que operava com disciplina e precisão que a ciência moderna ainda não consegue explicar. Pode ter existido ali um código-fonte físico,
um modelo original guardado com extremo cuidado. E o Pergaminhode Aingeri pode ter sido apenas uma das muitas cópias perfeitas distribuídas ao longo das gerações. Em seu esforço para decifrar o passado, a inteligência artificial fez mais do que simplesmente ler um texto. Revelou um sistema operacional oculto por trás daquele texto. Desvendou vestígios de uma tecnologia ancestral para armazenamento de informações enraizada na permanência da matéria. Ainda não temos uma resposta definitiva, mas uma coisa é certa. Não podemos mais nos contentar com a simples crença de que se tratava apenas de um livro antigo queimado. Era algo mais. Algo mais preciso. E algo mais perturbador.